somente para aumentar o remorso da consciência. Porque é na hora da reação do Evangelho que é definida a minha eternidade. Creu no Evangelho, recebeu o Evangelho, Jesus disse, é salvo. Rejeitou o Evangelho, Jesus disse, é condenado. Está condenado, já está condenado. Já está condenado. Então o julgamento não é mais para condenar, é só para definir, meus irmãos, só para definir o grau de sofrimento eterno. Porque eu entendo que assim como há diferentes glórias no céu, ou diferentes tipos de galardões, não me pergunte como, porque a Bíblia deixa só subentendido. Eu entendo também que haverá diferentes graus de tormentos eternos. Não me perguntem como vai ser. Só sei que Jesus disse que para uns haverá maiores rigor, para outros menores rigores. Então, diferente tipo ou diferente grau de sofrimento ou de gozo ou de galardão no caso do salvo. Ok, então meus irmãos, vamos adiantar aqui Jesus de Nazaré, porque eu quero ser sucinto em minhas palavras, mas eu quero falar simplesmente sobre uma palavra aqui, o arrependimento. Eu quero falar hoje sobre o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vou falar sobre o arrependimento, porque não dá tempo de pregar sobre crer no Evangelho. Foi só, até aqui foi só palavras introdutórias. Eu quero falar hoje sobre o arrependimento. O arrependimento, para quem não sabe, é uma doutrina bíblica. Não é uma norma, não é um costume, não é uma tradição, não é uma ideia humana, não é um pensamento humano, não é uma filosofia humana. O arrependimento é uma doutrina bíblica e uma condição sine qua non. Sine qua non, para quem não sabe, é uma palavra latina que quer dizer sem a qual. Então o arrependimento é uma condição sine qua non, ou sem a qual nenhum homem foi salvo, nenhum homem está sendo salvo e nenhum homem será salvo se não se arrepender. Por isso que João Batista, em Mateus capítulo de número 3, é ele quem começa. Olha só, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando, fazendo o quê? Pregando, exatamente fazendo o que estamos fazendo aqui, no deserto da Judeia, e dizendo, como era a pregação de João Batista, como era o ministério de João Batista, como eram as conferências de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. No verso 17 do capítulo 3 ainda de Mateus, ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Ou melhor, no versículo número 8, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Em Mateus capítulo número 4, versículo 17, desde então começou, agora não é João Batista, é Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E como era pregador, a pregação dos apóstolos depois que Jesus é assunto aos céus, é morto, é crucificado, morre, é sepultado, ressuscita e é assunto aos céus. A mensagem deles, escutem-me por favor como era. Atos capítulos 2, versículo 38. Olha Pedrão pregando aqui. Pedrão pregando aqui após Pentecostes, ou após o revestimento de poder. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Olha aqui, irmãos, está vendo aqui? Está vendo aqui? O arrependimento vem antes do batismo. Batismo sem arrependimento não funciona, não vale nada. Com respeito a quem acredita, mas isso é Bíblia, é a palavra de Deus. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É por isso que a Igreja de Cristo só batiza quem oferece evidência de arrependimento. Porque a Bíblia está dizendo aqui: arrependei-vos e então seja batizado. É Atos 2, 38. Agora escutem Atos capítulo 3,
Versículo 19, é mais um sermão de Pedro, é mais uma pregação de Pedro registrada na Bíblia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo de refrigério pela presença de Deus. Aleluia! Jesus Cristo pregou uma vez uma mensagem tão poderosa sobre arrependimento. Está registrada em Lucas capítulo 13, e a mensagem de Jesus é mais ou menos o seguinte: quando alguém chega para ele falando sobre a mortandade dos galileus, sobre os quais, o sangue dos quais Pilatos mistura com os seus sacrifícios, e também sobre aqueles que morreram, irmãos, com a queda da grande torre de Siloé. E eles chegam falando para Jesus dessas duas situações complicadas. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão pensando que esses homens sobre os quais Pilatos misturou o seu sangue com o seu sacrifício, e esses homens que morreram como consequência da queda da torre de Siloé, eles eram mais pecadores do que vocês? Não eram. Eu digo a vocês, está lá em Lucas 13, verso 3 e 5, Jesus dizendo: todos vocês ou se arrepende ou perece, ou se arrepende ou perece, ou se arrepende ou perece, ou se converte ou perece. Mas pregador, e eu que tenho minha religião? Minha gente, religião é o homem procurando Deus, caçando Deus. É por isso que tem mais de 10 mil religiões, grandes religiões no mundo. Agora o evangelho é Deus procurando o homem, por isso que só tem um evangelho. Aleluia! Até porque a palavra religião, oriunda do latim, significa religio ou religare, que literalmente é religar, reatar, vincular novamente. E a pergunta é: se a ideia é de ligar o homem novamente a Deus, quem é que pode ligar o homem novamente a Deus? A resposta